E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Cone e no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, tá? Vai ser nesse formato meio unboxing, colocando especificações e fazendo alguns testes desse teclado mecânico que eu trouxe aqui do AliExpress, eu comprei lá na Black Friday. Ele é da ACO, uma empresa chinesa, e desde 2016 está fazendo teclados mecânicos, switches, keycaps. Então eu vou deixar rolando o unboxing ali, enquanto eu vou conversando com vocês. Vocês podem vendo que ele tem uma qualidade muito boa, vem embalado nessa capa que mostra o nome do teclado, né? E o logo da empresa, com vários desenhos, que ele é no tema do Drácula, né? Vocês vão ver depois as teclas, que elas são baseadas em vampiro, aranha. E eu vou deixar na descrição também o link para esse teclado e para a loja deles lá no AliExpress, que fica bem prático para trazer aqui para o Brasil, né? Aí você deve estar se perguntando, pô, Cone, mas por que você trouxe um teclado lá do AliExpress? Demorou 15 dias para chegar, não era mais fácil ter comprado um aqui? Então, quando você é um entusiasta de teclados e periféricos, você está sempre querendo pegar do bom e do melhor, né? E aqui no Brasil fica bem difícil pegar esses teclados que são importados, né? Porque às vezes o pessoal coloca muita taxa em cima e acaba saindo bem mais caro. Então, pegar direto do site oficial lá do AliExpress, da loja oficial deles, né? Fica bem em conta. Porque eu olhei aqui nas lojas do Brasil e ou não tinha todos os modelos, ou eles eram muito caros, né? Então, com todas as opções disponíveis lá no site do AliExpress, eu consegui achar esse que estava um ótimo custo-benefício na Black Friday. Eu consegui ele pagando R$380. Então foi um ótimo preço pela qualidade que ele entrega. E aqui no Brasil ele gira em torno de 700, 800 reais quando você acha. E lá no AliExpress o preço normal dele gira em torno de 480 reais. Então foi um bom achado aí que eu consegui na Black Friday. E eu já tô com ele há quase uns 20 dias usando. Ele realmente vale o preço, tá? A qualidade que ele entrega, os switches, a construção, a carcaça, todos os materiais são de ótima qualidade. E eu vou estar falando um pouco mais sobre elas aqui. Bom, pelo unboxing você deve ter visto que ele veio bem completo. Ele tem uma proteçãozinha em cima que eu nunca tinha visto. De um plástico meio duro. Então, durante a entrega, ele não sofreu nenhuma avaria, chegou certinho. Aí tem o manual do teclado, mas é bem intuitivo, né? Ele não é um teclado wireless, ele precisa de fio para ser conectado. Então é basicamente conectar e sair usando. Bom, para quem caiu nesse vídeo aqui e não sabe o que é um teclado mecânico, ou não sabe as vantagens que ele tem sobre um outro teclado, basicamente existem dois tipos de teclado, né? O de membrana, que é o mais comum, que vem sendo utilizado desde os primórdios aí da criação dos teclados, e os teclados mecânicos, que são os mais avançados, né? Qual que é a grande vantagem que a gente tem dos teclados mecânicos em relação aos de membrana? O teclado mecânico ele tem um tempo de resposta muito mais curto, né? Ele é mais rápido quando você clica e para responder. Por exemplo, em jogos é essencial isso aí, ajuda bastante. E também a sua durabilidade é maior. Também permite que você troque peças individuais. Para você trocar uma tecla de um teclado de membrana, fica bem complexo, porque você tem que analisar se a placa do circuito não está corroída, não está com alguma trilha falhada. E no caso dos teclados mecânicos que tem a possibilidade de fazer uma troca do switch, é só você retirar individualmente e trocar. Tem teclados mecânicos que não possuem essa facilidade, que se chamam hot swap, mas a maioria já tem. E essas teclas que vocês estão vendo aí agora, elas vieram já com teclado. Elas são em PBT, que é um plástico bem duro, e ele não deixa marca de dedo, comparado ao ABS, que é outro tipo de plástico. E ele veio também com esse removedor de keycaps, de teclas, né? Bem prático para você fazer a troca, eu vou estar utilizando mais tarde. E esse tipo de tecla também tem uma vantagem que a letra não sai. Ela é feita em double shot, então são duas camadas de plástico injetado, né? Diferente dos teclados de membrana, que a tinta sai bem rápido. Então esse é o cabo que eu estou mostrando aí. Ele tem entradas tipo C, USB-C, que vai no teclado, e o USB-A normal, que vai no seu computador ou seu hub aí que você utiliza para conectar seus periféricos. Ele tem um velcro para ajudar a organizar, se for muito longo o cabo para você.
Eu achei esse cabo de um tamanho razoável, ele tem mais ou menos 1,60 m. Eu não achei a especificação certinha no site, porém, medindo aqui deu mais ou menos isso, 1,60 m. Bom, aqui eu resolvi trocar algumas das keycaps, né? Vou mostrar para vocês o removedor de switch, que é esse aí. Eu tenho também, que já veio no outro teclado, esse outro removedor de teclas, que é de plástico, muito bom também. E esse que veio no próprio teclado, né? Que eu vou estar utilizando. Eu fiz a enquete de qual seria a melhor cor para colocar, se seria as keycaps vermelhas ou as cinzas. Eu fiz essa enquete lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, dá uma conferida lá, vou deixar o link na descrição também. E quem ganhou foi o vermelho. Eu vou trocar para algumas teclas para as vermelhas. E galera, é tudo a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Essa parte de trocar. É o primeiro teclado da ACO que eu pego até. Então eu não tinha muita experiência, porque as teclas têm alturas diferentes. Tem um perfil de cada tecla, né? Essas aqui, por exemplo, tem o perfil ASA ou ASA. Eu sei que tem vários tipos por aí. E esse formato foi bem tranquilo de digitar, né? É bem macio. Então não senti dificuldade nenhuma em fazer a digitação. Apesar da minha técnica não ser tão boa. Mas eu gostei bastante de fazer a digitação. Depois vocês vão ver o de digitação que eu fiz. E apesar da minha técnica não ser tão boa, foi bem legal ter digitado. Eu não senti dificuldade nenhuma. Apesar do switch ser linear, teoricamente é mais fácil de você esbarrar um no outro, eu não senti essa dificuldade, tá? Aproveitando e falando do switch, você pode ver que é esse rosa aí, por baixo das keycaps. Eu vou depois pegar um para ver mais de perto, mas basicamente tem 3 tipos, né? Esse é um switch linear, que ele não precisa de tanta força para ser ativado e você não sente aquele clique. Geralmente, quando falam em teclados mecânicos, as pessoas lembram daqueles teclados barulhentos, né? Esse, no caso, não é nada barulhento, esse switch. Já os switches táteis e os de clique, eles podem incomodar um pouco. Aí você pode ver a cápsula, né, o switch. Tem 2 garrinhas que conectam na PCB. Ele é transparente, translúcido, mas tem outros formatos também. E essa parte mais opaca é a parte do cabo mesmo que faz que encosta, né, na PCB. Eu deixei o vídeo até um pouco acelerado porque eu gastei muito tempo tentando trocar e adivinhar qual que era o slot certo para colocar cada uma. Elas têm dimensões diferentes, né? Então você tem que ir meio que comparando com o teclado original, vendo qual tecla poderia se encaixar no lugar, pelo formato e tamanho. Então foi mais tentativa e erro, mas no final deu tudo certo. Nessa parte aqui eu já tinha terminado de montar ele, só que aí eu vi que umas teclas não tinham encaixado direito. Aí eu fiz alguns ajustes, tirei umas que não estavam encaixando bem, eu estava esbarrando uma na outra do outro lado. E coloquei algumas das originais mesmo, o Ctrl, o Alt, o Tab também. E aí tá finalizado. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais de perto, depois dele já finalizado. Ele pesa mais ou menos 970 gramas. Eu não achei o peso certinho no site, porque eles colocam peso bruto e depois líquido. Mas eu decidi pesar na balança e deu isso aí. O plástico das teclas, como eu disse anteriormente, ele é de PBT. Então ele não deixa aquele aspecto de oleoso, brilhante, depois de utilizado. Mas é sempre bom passar um paninho de vez em quando para limpar, né? Aí na parte de trás a gente pode ver os pezinhos. Ele tem 2 níveis e ambos os níveis têm uma borrachinha que não deixa ele deslizar na mesa. Junto com o peso dele, ele fica bem estável, tá? E mesmo se você não usar os níveis, ele tem a borrachinha nos 4 cantos também. Aí onde você coloca o fio,
Você pode escolher de deixar o fio saindo pela direita, esquerda ou pelo meio. Então ele pode ficar bem estético aí no seu setup. E você pode perceber que ele tem quase todas as teclas. Ele é um pouquinho reduzido. Ele não tem aquela parte do home, insert, mas eles juntaram essa parte. E aí é o que eles dizem que é um teclado 98%, né? Ele tem quase todas as teclas e é um pouco formato reduzido. Existem outros também, menores, de até 65%, que acho que nem tem as teclas as setinhas, né? É só as letras mesmo. Tem de vários tipos. Aqui eu vou fazer um teste da quantidade de luzes que tem. Ele tem acho que 10 combinações, eu vou passar uma a uma. Algumas reagem ao toque, algumas são pulsantes. E mesmo testando ele com a luz ligada, dá para ver bem o RGB atrás dele. Falando um pouco das modificações que você consegue fazer nesses teclados mecânicos, dependendo da construção dele, você consegue colocar algumas modificações que melhoram o som, deixam o som mais grave, né? E com menos barulho. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo tentando fazer essas modificações, pode comentar ali embaixo e me ajudem, que eu nunca fiz, então eu vou precisar bastante da ajuda de vocês. E vou documentar todo esse passo a passo. Galera, agora eu vou deixar com vocês um teste dos estabilizadores que eu fiz e um teste de digitação também para vocês verem como que ele funciona digitando. Bom, galera, é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande, mas agradeço a presença de todo mundo que assistiu até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode postar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos. E queria agradecer que a gente conseguiu a meta de 10 inscritos do canal. Tô aqui terminando de editar o vídeo. E se você acha que esse vídeo foi relevante para você, curtiu o conteúdo e quer ver mais vídeos desse estilo, você pode curtir, comentar e se inscrever que você vai estar me ajudando demais. Tamo junto, valeu!